É a crosta terrestre, as rochas e os minerais. No nosso livro, esse assunto ele está no capítulo 4, na página 54. Eu peço a todos que fechem o seu microfone, para não dar microfonia, tá bom? Então, nosso assunto é a crosta terrestre, rochas e minerais, se encontra no capítulo 4 do nosso livro de ciências, página 54. Então, nós sabemos que a crosta terrestre... Isabela, fecha teu microfone, Isabela, por favor. Obrigada. Fechar seu microfone. Fechar o microfone. Ah, tá. Fica melhor para os outros. Ok. Obrigada. Então, nós vamos estudar hoje os minerais e as rochas. Nós sabemos que a crosta terrestre, ela tem uma variedade de rochas e que essas rochas são formadas por minerais e que os minerais também são diversos. Eles se encontram tanto na superfície da Terra quanto no interior da Terra. Cadê o slide, então? Vou colocar aqui o slide. Aí só falta esse assim, né? Peraí. Não, abre lá no... Isso. Assim. E cadê eu? Peraí, calma. Cadê a seta? Aqui, ó. Só um momentinho. Eles estão me ouvindo, né? Então. Só um momentinho, meus amores. Aqui, ó. Estão vendo direito? Estão visualizando direitinho? É. Estão? Dá confirmação aí. Estão me ouvindo? Só um slide agora. Tô. Estão vendo o slide? Sim, tia. Entendeu? Não vai me aparecer aqui na tela também, não? Não. Vou usando aqui, tá? Peraí, segundo. Tá, então nosso assunto aí hoje é a classificação das rochas. As rochas, elas são classificadas em 3 tipos de rochas, que são as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas, o próprio nome já diz, elas são formadas a partir do magma. Elas também podem ser chamadas de rochas ígneas. Deixa eu ler a porta. De rochas ígneas. Ígneas quer dizer que ela é muito quente, é de fogo. Então, essas rochas magmáticas, elas podem ser formadas tanto na superfície da Terra, quando elas se originam da solidificação do magma. Não está carregando, Renê? Eu só saí de coisa. Eu saí de onde, Renê? Só um minuto, tia. Só um minuto, meus amores. Ai, tá. Eu fico só falando. Não deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Gente, por onde? Que foi? A internet não presta? Pelo visto. Alô, tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. Tô. Então eu posso continuar, né? Tá dando problema aqui nos slides. Vocês estão vendo esse primeiro slide que a tia colocou aí na tela? Sim. Tá escrito aí nele? Tá. Classificação das rochas. Isso, vamos para o segundo. Vocês sabem dizer o que são as rochas? O que são as rochas? As rochas são agrupamentos de minerais. E esses minerais, eles são substâncias químicas.
Isso, estão na superfície da Terra e lá também no interior da Terra. Tem rochas também. Então, esses minerais, eles são substâncias químicas que agrupam para formar as rochas. E eles só se encontram na natureza em forma sólida. Tá? Em forma sólida. Os minerais estão na forma sólida. Como eu estava falando, a classificação das rochas. As rochas, elas são classificadas em três tipos. As magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as metamórficas. Nós vamos estudar cada uma delas citando exemplo. Isso aqui não para de carregar. Tá, então vamos, a tia vai só explicando, que os slides não estão carregando. A tia fez os slides tão bonitinhos para apresentar aqui. Ai, mas foi um. Aqui foi um. Perguntando o que são as rochas. Eu queria que você respondesse bem no caderno o que são as rochas. Depois eu quero que vocês me respondam oralmente o que é as rochas. São materiais que Ok. ficam na superfície e no interior da Terra. Sim. Justamente. Agora vamos observar essa imagem aqui das rochas ígneas ou magmáticas. Vamos observem. Aí tem o vulcão. Por que o vulcão? É para informar que a lava do vulcão, quando ela é expelida, aí nós temos uma erupção vulcânica. Quando ela é expelida, ela se solidifica, se transformando em rocha. Essas rochas que se formam do lado de fora, na superfície da Terra, ela é do tipo extrusiva. Extrusiva porque se formou na superfície da Terra. E como exemplo dela, nós temos o basalto, que é originado da lava do vulcão solidificada aqui na superfície da Terra. Então, basalto é uma rocha ígnea ou magmática do tipo extrusiva. Por que extrusiva? Porque se originou aqui do lado de fora, externamente extrusiva, externamente. Já que as outras que se formam lá no interior da Terra, observe aí, ó, lá no magma, lá dentro, como granito. O granito se formar, ele levou muitos, milhares e milhares de anos. Isso é uma formação lenta. Como ele se formou no interior da crosta terrestre, ele é uma rocha magmática ígnea do tipo intrusiva. Intrusiva quer dizer do interior da Terra. E como exemplo de rochas magmáticas ou ígneas, nós temos aí o basalto, granito, a pedra pómenes. Basalto e pedra pómenes são exemplos de rochas magmáticas extrusivas, porque se formaram aqui no exterior, do lado de fora da Terra. De rocha, porque a internet tinha caído. Você pode só... Então, está me pedindo aqui para me explicar o que são rochas. Rochas são agregados minerais. Esses minerais são substâncias químicas que, na forma sólida, que se encontram tanto na superfície quanto no interior da crosta terrestre, sempre no estado sólido, tá? Eles são encontrados naturalmente na natureza nesse estado. E as rochas, elas são classificadas em 3 tipos. Nós já vimos as rochas magmáticas, que é formado do magma, o próprio nome já sugere, magma, ígneas, devido a altíssimas temperaturas. E nós vamos agora, porque ígnea, ela é do tipo ígneo, que quer dizer fogo. E fogo porque é quente, tão quente, a temperatura tão alta, que é magma, que derreteu esses minerais, essas rochas, no interior da Terra. Vamos agora para as rochas sedimentares.
As rochas sedimentares, vamos desligando, vamos fechando aí nossos microfones. Deixa só dar aqui mesmo, para ficar melhor, porque está sendo gravado. Obrigada. Então, as rochas sedimentares. O próprio nome também já diz. Sedimentares. Sedimentares quer dizer sedimentos, fragmentos, partículas, pedacinhos de rochas que se quebraram através do temperismo, que pode ser chuva, pode ser a temperatura muito alta, que durante o dia, durante a noite já é muito frio, e essa mudança brusca de temperatura fragmenta as rochas, quebra as rochas. E os fragmentos são arrastados pelo vento, pela chuva, e são levados para lugares mais baixos que na superfície, para a depressão. Observe aí na imagem, nós temos a erosão de uma rocha, ela foi quebrada, fragmentada, os pedacinhos, os fragmentos, as partículas, que nós chamamos de sedimentos, eles foram transportados. Observe na imagem que eles estão sendo acumulados nessa parte mais baixa, nessa depressão. Com o passar do tempo e outros fragmentos sendo colocados por cima dos primeiros, eles vão se compactuando, eles vão se compactando, eles vão se solidificando, endurecendo. E então, e vai formando essas rochas em camadas. Observe aí na outra imagem, a camada da rocha, né? A rocha em camadas. E significa o quê, camada? As mais velhas são as mais de baixo, que foram os primeiros sedimentos que foram sendo acumulados nessa depressão. Com o passar do tempo, eles foram se solidificando. Depois, outros segmentos foram caindo sobre ele, também foram se solidificando, né? Sofreram esse processo de ficarem sólidos, compactos, firmes, grudadinhos um no outro, para formar as rochas. E como rochas sedimentares, aqui nós temos exemplos de rochas sedimentares. Nós temos o arenito, argilito e o calcário. São as mais comuns rochas sedimentares, né? Como já falei, são formadas por sedimentos, fragmentos de outras rochas, que pode ser uma rocha ígnea que se fragmentou, que sofreu erosão através do intemperismo, e se quebrou, se fragmentou, e esses fragmentos foram se acumulando e formando as rochas sedimentares. Mas também, junto com essas rochas sedimentares, também são agrupados restos de plantas, de animais, e isso daí também pode formar o que nós chamamos de fósseis, que nós estudamos lá no 5º ano. Lembra dos fósseis que nós estudamos no 5º ano? Os fósseis, eu tenho um slide aqui dos fósseis. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos, vem cá, me ajuda aqui. Só um momentinho, então vai me ajudar bem que procurar, que é mais rápido do que a tia. A tia é caloura. Eu quero esse próximo slide aqui, deixa eu ver se é o... Não quero esse daí. Eu quero das rochas dos... Isso. Olha, o processo de fossilização. Observe aí no esquema como que acontece para formar um fóssil, né? Observe, o animal morreu, aquela parte mole dele, do corpo dele, os tecidos, a carne do corpo, como a gente chama, que é as partes mole, eles foram decompostos por fungos e bactérias. Observe que esse daí está acontecendo no fundo dos oceanos, de um mar. Aí, ele morreu, uma parte foi decomposta, caiu, juntou a ele rochas, caiu sobre ele, e com o passar do tempo, ele foi se solidificando,
foi endurecendo com o passar do tempo. E isso nós chamamos de solidificação. Então, ele ficou lá embaixo, soterrado, e esse esqueleto dele, essa parte óssea dele, se solidificou, mais ainda se transformando em rochas, em minerais. Por isso que ele se transformou em fóssil. Isso daí é o processo de fossilização. Isso daí também, os fósseis, eles são encontrados em rochas sedimentares, porque camadas de rocha foram caindo sobre ele e foram formando rochas sedimentares. Agora vamos ver outra curiosidade aqui também nas rochas sedimentares. Nas rochas sedimentares também ela é encontrado o calcário, né? O calcário também é um exemplo. Vamos ver que nas cavernas de calcário nós encontramos as estalactites e as estalagmites, que são como isso acontece? Nas aberturas, nas crateras do solo calcário dessas rochas, dessas cavernas, a água se infiltra. E a água vai, depois que se infiltra, ela vai pingando lentamente. Junto com o gás carbônico presente no ar dessas rochas, elas vão caindo e vai solidificando. Observa, gotinha e gotinha, até formar esses monumentos bonitos que a gente observa. Aqueles que se formam através de gotinha e gotinha, que vai pingando dessas cavernas, elas ficam suspensas no ar, e ali elas solidificam. Aí é rocha sedimentar, que são as estalactites. Já quando essas gotinhas caem no solo da caverna, e gotinhas sobre gotinhas, vai caindo no mesmo lugar, e vai formando, olha aí, ó, essa parte, parecendo um cone, né? No solo, e vai se erguendo, e vai crescendo, aumentando de tamanho, dependendo da quantidade de gotinha que vai caindo sobre ele, solidificando. Quando é no solo da caverna, forma as estalagmites. Também, isso daqui é um tipo de rocha sedimentar, tá? Então, tanto os fósseis, como as estalactites e as estalagmites, como aqueles outros tipos de rochas que nós vimos, o granito, o argilito e o calcário, são tipos de rochas sedimentares. O calcário é aquele que o homem usa para fazer a cal, né? A cal, que é feita aquelas argamassa para a construção de casa. Até o giz, naquele tempo que a gente usava o giz para escrever no quadro, dali também é feito da cal, que é extraído de uma rocha calcária. As rochas calcárias, geralmente, elas são encontradas nos mares, né? Porque elas são formadas de restos de animais que ali morreram, né? Sofreram a decomposição e foram formando as rochas sedimentares. Aqui já passou. Agora vamos ver o outro tipo de rochas. As rochas metamórficas. As rochas... Tá bom, né? Muito bem. Aqui nós estamos conferindo aqui eu e o Renê e a Tâmila, que são meus auxiliares, para vocês verem, ó. Tanto que a tia tá, como diz a história, o homem lá da roça, tá pelejando, tá sofrendo com essas aulas. Matutando mesmo, mas é assim com o meu coração grande que a tia tá fazendo. Pedindo ajuda um, pedindo ajuda outro, mas o que a tia quer é que vocês aprendam. Tá? Então, são 19 alunos, né? A aula está sendo gravada, para depois, aqueles que não tiveram oportunidade, que tiveram dificuldade de estar aqui junto conosco nessa aula, né, interagindo com ela e tudo, participar depois, né, ver a aula depois. Então, aqui nós temos as rochas metamórficas.
rochas metamórficas. Para essas rochas metamórficas se formarem, o próprio nome já sugere, ó, metamórficas. Elas sofreram metamorfose. Pode ter sido uma rocha magmática, pode ter sido uma rocha sedimentar que sofreu transformação através da ação da pressão e da temperatura. Elas se transformaram, sofreram uma metamorfose, saíram do seu estado de rocha, digamos, magmáticas e se transformaram em uma rocha metamórfica. E isso devido à temperatura e à pressão que essas rochas sofreram. Então, como exemplo de rochas metamórficas, nós temos o mármore e o gneiss. Observe aí. Todos os tipos de rochas são largamente usadas pela humanidade. Os exemplos que nós estamos vendo aí do mármore sendo usado para fabricar escadas, o gneiss aí, ó, fazendo revestimento de paredes. Outras rochas também, além das metamórficas, como rochas as magmáticas, de onde são extraídos muitos minerais dela, as rochas sedimentares, que é um tipo de rocha, vamos dizer assim, mais fácil de ser trabalhada, porque ela não é tão rígida, tão dura, quanto uma rocha metamórfica e quanto uma rocha magmática. Então, as rochas sedimentares, elas são fáceis de ser trabalhadas. E essas rochas, aí, ó, por exemplo, o mármore, ela sofreu transformação do calcário. Então, a metamorfose numa rocha calcária deu origem ao mármore. Sofreu essa transformação, essa metamorfose, o calcário, até se transformar nesse mármore. Já o gneiss foi a metamorfose do granito. A metamorfose do granito. Ele se transformou em gneiss. Bom, então, vamos fazer um breve comentário. Depois eu quero ouvir de vocês, tá? Então, nós estudamos que as rochas, elas se encontram aqui na Terra, tanto na superfície da Terra, na crosta terrestre, tanto na parte externa quanto na parte interna. As rochas são formadas de minerais, essas substâncias químicas que se encontram na natureza na forma sólida. Eles se agrupam, se juntam e formam as rochas. As rochas, elas se encontram nos três tipos, sedimentares, metamórficas e rochas ígneas, né, ou magmáticas. Já vimos exemplos de rocha. Agora eu quero que vocês, qualquer um, primeiro que abrir o microfone, me diga o que mais chamou a sua atenção nessa aula, o que mais ficou, digamos assim, compreensível para você. Eu quero ouvir vocês agora. Só um. E se identifique. Entendeu? Eu quero tirar aqui da tela, eu quero ver eles agora. Não quero sair da gravação, não, para ficar gravado. Quem é que vai falar? Tem que liberar o microfone. Na hora que você está falando, para te ouvir. Eita, a tia Chabão é assim, olhando, vendo. Quem é que vai falar? É você, Isabela? Tá com o microfone aberto. Que foi mais nessa aula, Isabela? Foram as rochas metamorfóricas, por causa que... sim, é como eu quase não vejo uma rocha que sofre uma metamorfose para ser daquele jeito, como o mármore.
quando a gente vê mármore, às vezes, na mesa na casa da gente, diariamente, a gente não percebe que aquela rocha sofreu um tipo de metamorfose para chegar na posição que ela estava, como mármore, como escada. É muito incrível a natureza. Muito bem, Isabela, gostei. Ótimo aqui, te batendo palma para vocês. E você, Davi? Oi, Davi, meu amor. Abre o microfone, libera o microfone. Fecha o teu agora, Isabela. Isso. Oi. É qual, Davi, gente? É qual? É você, Davi, Davi Ferreira. Oi, meu amor. Ah, aqui. Saudade grande. Depois eu vou para ti, Davi, tá? Pode deixar o dor, Davi. Vou liberar o teu, Davi. Dor, Davi. Davi Ferreira, o que foi que você achou mais curioso na aula de ciências sobre Eu achei mais curioso as rochas sedimentares, porque elas são bem curiosas e, tipo assim, elas são formadas por fragmentos de partes de animais, de plantas, várias coisas. E elas podem formar coisas na nossa Terra bastante curiosas. Por isso que eu achei curioso as rochas sedimentares. Como os fósseis, né? Que são formados e encontrados nessas rochas sedimentares. Muito bem. Davi, cadê o outro Davi? Davi Miranda? Oi, meu amor. Localizou o Davi Miranda? Não, tem o nome Davi Miranda mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Ana Luísa. Ah, tá. Isso. Minha Aninha, linda. Olha, a tia também se arrumou aqui para vocês. Ó, a tia esqueceu de soltar o cabelo. Agora que a tia soltou o cabelo, tá vendo? Tô vendo a Ana Luísa, as meninas aqui, os meninos todos lindos. Maria Luísa, toda chique ali. A Maria Eduarda, eu vi a Maria Eduarda toda linda, todos lindos. Então, a Aninha, minha princesa, diga aí pra tia, o que você entendeu? Oi. O que é as rochas? O que são essas rochas? Diga aí pra tia. Oi! Tudo bom? Tudo bem. Diga aí, Aninho, o que são essas rochas? Como é que entendeu das rochas? E as rochas, na verdade, antes de elas serem rochas, elas já foram fósseis, né? Tá. As rochas, por exemplo, as magmáticas ou ígneas, elas vieram lá do magma se solidificou no interior da Terra, formando uma rocha intrusiva, como, por exemplo, o granito. E ele passou milhares e milhares de anos. Então, mas o que são essas rochas? As rochas são agrupamentos de minerais. Deixa eu dizer para vocês a diferença de mineral para minério. Mineral são eles que se agrupam, se juntam e formam as rochas. Já o mineral é quando daquela rocha é conseguido extrair o minério que é economicamente comercializado. Aí essa rocha é do tipo um mineral. Foi extraído o mineral dela. Quando aquele minério ele é comercializado economicamente. Ele rende, ele faz gerar recursos financeiros, dinheiro. Aí ele é chamado de mineral. Aliás, de minério. O mineral é o que forma as rochas. O mineral é se transformado, ele é chamado de minério quando ele é economicamente lucrado. E é chamado de jazida o local onde eles se encontram.
Ah, permitiu já, não foi? E a jazida é lá o local, por exemplo, é encontrar uma jazida de ferro, porque aquele ferro é o minério economicamente extraído de uma rocha. E o local onde se encontra aquele minério, ele é a jazida, tá? O local. Sim, agora eu queria perguntar, vamos ver quem quer responder. Vou deixar livre para responderem. Quais são os dois fatores que permitem com que uma rocha magmática sofra metamorfose e se transforme numa rocha metamórfica? Lá nas rochas metamórficas, aqui no nosso livro, aqui na página 58, vocês, deixa eu ver se vocês vão encontrar a página, 58 não, é aqui na página 62. Tia, eu sei. Diga, minha filha. Pode falar. Pode, tia, falar? Pode. Tem outro também aqui, o Vitor está com a mãozinha, o outro também lá, o Lucas, depois vamos ouvir todos. Diga, isso. Mármore, os dois fatores são mármore e granais. Esse daí já é exemplo. A tia quer os dois fatores que fazem com que uma rocha magmática, no caso, o granito, se transforme em gneiss. Quais são os dois fatores que colaboraram para uma rocha magmática se transformar em uma rocha metamórfica? São dois fatores. Que elas sofreram ali até se transformarem. Diga, Davi. Tia. Você. Sim. Ô, tia, eu botei assim, ó. Essas transformações são possíveis quando as rochas ficam submetidas a grandes pressões e a elevadas temperaturas no interior da crosta terrestre. Como é que é? Essas transformações são possíveis quando as rochas ficam submetidas a grandes pressões e a elevadas temperaturas no interior da crosta terrestre. Você, da Miriam aí, Isso, você que levantou o braço. Tem hora que a tia esquece o nome do menino, vem do nome e foge o nome. Diga. Libera o áudio. Liberou o microfone? O áudio? Liberou? Liberei. Liberou. Sim, devido às mudanças de temperatura. Tipo, uma rocha, depois que que é claro, é uma rocha de vulcânica, quando ela esfria dentro da água, ela é uma rocha diferente da que esfria fora, devido a pressões térmicas do ambiente. Devido a isso que causa o tipo de rocha que ela vai ser. As transformações que vai acontecer. Quem mais quer falar? Que levantou o bracinho. Depois a tia vai, vamos ver se você concorda com os colegas. Quem gostaria de dizer quais são os dois fatores determinantes para a metamorfose de uma rocha? Você está com vontade de escutar o menino falando. Então, como os colegas falaram, realmente, os dois fatores é a pressão e a temperatura. A rocha sofre uma pressão e uma temperatura alta que ela
se transforma, ela sofre metamorfose. Sim, diga. Fale. Quem pediu para falar? Pode falar. Pedro Lucas. Elas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha. Essas transformações são possíveis quando as rochas ficam submetidas a grandes pressões e elevadas a temperaturas no interior da crosta terrestre. Muito bem, certinho. No interior da crosta terrestre. Porque se for aqui do lado de fora, na parte externa, a temperatura não vai colaborar. Né? Por causa do vento, uma hora é quente, outra hora é frio, não vai colaborar. Por isso tem que ser lá dentro, no interior da crosta terrestre. Então, agora eu quero que vocês me digam exemplos de rochas metamórficas. Rochas metamórficas. Exemplo. Tipo de rochas metamórficas. É o que eu tinha falado antes, tia. Era aquele que a senhora disse que É mármore e gneiss. É mármore e gneiss. Mármore e gneiss. Quem fala? Já, só um momentinho, Isabela. Quem falou? Mármore e gneiss. Pedro Lucas? Diga o nome, Pedro Lucas. Mármore e gneiss. Eu quero vocês falando, Maria Luísa, os outros todos. Precisa a tia citar nome, tá? Basta você liberar o microfone. São o mármore e o gneiss. Sim. Cadê o Davi Miranda? Eu quero ver agora o Davi Miranda me dando um exemplo de rochas sedimentares. Cadê o Davi Miranda? Responde aí, Davi. Exemplo de rochas sedimentares. Vocês podem ir folheando o livro. O nosso assunto, ele está da página 54 até a página 62. As rochas sedimentares foram o segundo tipo de rochas que nós vimos. Lembre dos slides. Depois eu quero que você reveja essa aula. Tia, ele não tá na aula. Ele saiu, ele estava. Maria Luísa, diz aí, Maria Luísa, exemplo de rochas sedimentares. Maria Luísa? A Maria Luísa, a Evelyn, a Érica, cadê as meninas? A Maria Eduarda. Tia, eu não sei porque eu não estava na aula. Quem que não estava? Malu? Você não estava? Sim. Eu estava, porque eu estava ali vendo Eu aqui. Sim. Tem outro que queira responder? Exemplo de rochas sedimentares? Eu, tia. Diga. Calcário. Como? Argento, calcário. É a Luara que está falando, né, Luara? Como exemplo de rocha sedimentares, você citou quais os exemplos? Ah, tá. Falou calcário. Argilito e calcário. Certo, certinho. Arento, argento e calcário. Ótimo. Agora, o que é que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer atividade lá no nosso livro. Pense e resolva. Página 66. Do 1º ao 4º. A primeira pergunta, você pode responder bem no livro. Você pode responder aqui no livro mesmo. Vamos responder juntos o primeiro? Bora lá. Sim. Oi. Pense e resolva. Vale. Vai na página 66, o primeiro. Aqui nós vamos completar as frases com as palavras magma, intemperismo, magmática, extrusivas, minério, minerais, intrusivas e rocha.
A letra A. Bora ver quem sabe responder. A tia vai lendo e você vai dizendo a resposta. A Luara, a Maria Luísa estão com o microfone aberto. Bora lá. As são formadas por 2 ou mais. Quem completa essa frase? Descobriram? Isabela, descobriu? Tia, eu acho que é as magmáticas, elas são formadas por 2 ou mais minerais. Magmáticas e vamos colocar rochas. Todas as rochas, dependendo de ser magmáticas ou não, elas são formadas por minerais. Mais de um tipo de mineral. Então, as rochas são formadas por 2 ou mais minerais. A letra B. Tá. Vamos ver a letra B agora. As rochas ígneas ou... Que nome recebe as rochas ígneas? Tia. Oi. Hã? Deus Vitor, respondendo. Não sabem responder isso daqui? Que outro nome é chamado as rochas ígneas? Ígneas ou? Magmáticas. As rochas magmáticas. As As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pelo resfriamento do magma. Isso, corretíssimo. Agora vamos para a letra C. As rochas magmáticas, aqui nós vamos colocar se é intrusiva ou se é extrusivas. São formadas pelo resfriamento lento do magma, lá no interior da crosta terrestre. Então, esse tipo de rocha, ela é intrusiva ou extrusiva? Quando ela se forma lá no interior, lá dentro. Intrusiva. Como? Intrusiva. Intrusiva, muito bem, ó. Interior, intrusiva. A outra pergunta, essa letra D aqui tá fácil, bem fácil. As rochas magmáticas que se formaram na superfície da crosta terrestre são denominadas rochas magmáticas Extrusivas. extrusivas, já vem de exterior, do lado de fora, aqui na superfície. A letra E, estamos terminando a aula. A água, os seres vivos, a variação de temperatura, como o calor e o frio, e as substâncias químicas podem provocar o desgaste lento e contínuo das rochas. Esse processo recebe o nome de... que causa a erosão das rochas. Recebe o nome de... Intemperismo. Intemperismo. Ótimo. Quem respondeu intemperismo? Tá. Então, nossa aula de hoje era essa. Vocês vão responder as perguntas que a tia sugeriu aqui das atividades. Agora, o primeiro já está respondido, quem não respondeu vai responder do primeiro ao quarto, na página 66 e vai até a página 67. Depois nós vamos ver a síntese. Se vocês quiserem, pode responder a síntese também, né? A síntese é legal, desafio melhor ainda. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. A gente sabe das dificuldades nesse momento, né, de pandemia, mas o importante é que vocês não estão parados, vocês estão estudando. Nosso ano letivo não vai ser perdido, nosso ano letivo vai ser bem aproveitado. Vai depender do seu interesse, do seu envolvimento.
do seu entusiasmo, do seu querer em fazer tudo bem feito. Fiquem na casa de vocês, fiquem em paz, com seus familiares, com as pessoas que vocês amam. E a tia fica aqui, esperando o dia do nosso grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. E agora, como é que eu vou sair daqui?